A história que mais me marcou do Incrível Hulk foi uma história intitulada Amigos, de autoria do roteirista Bill Mantlo. Essa é uma história curta, onde não tem grandes batalhas, mas é uma história com uma característica muito intimista e filosófica. Uma história, como já diz o título, sobre a amizade. Essa história faz parte da chamada Saga da Encruzilhada, essa daqui. A primeira vez que eu li esta história foi lá no formatinho da Abril. Eu nunca mais esqueci desta história. Ela é uma história muito marcante, que eu recomendo muito que vocês leiam. A Saga da Encruzilhada é um momento que a consciência do Dr. Bruce Banner quase que desaparece do Hulk, e ele fica muito violento. E como uma forma de conter a criatura sem precisar da sua eliminação física, o Doutor Estranho a envia para a Encruzilhada, que é um elo entre diversas dimensões, sendo que a cada porta que o Hulk atravessa, ele vai para um planeta diferente. E o Doutor Estranho joga nele um feitiço. Por esse feitiço, quando ele não se sente contente naquele planeta, ele é puxado novamente para a Encruzilhada e pode escolher uma nova porta, um novo planeta, numa tentativa de buscar um lugar adequado onde o Hulk realmente encontra a felicidade. No primeiro planeta que ele vai, inclusive, ele chega numa cidade onde tudo parece muito igual à Terra, inclusive está tendo uma guerra. Mas aí ele descobre logo que estava num lugar onde era, na verdade, uma brincadeira de um ser gigantesco. Na segunda dimensão que ele vai, no segundo planeta, ele acaba num planeta habitado por dinossauros e chuva ácida. Mas é então que chegamos ao terceiro planeta que o Hulk acaba indo. Este planeta, ele é um planeta habitado por animais, principalmente, e um planeta com uma fauna estonteante. Inclusive, o roteirista chega a dizer que esse planeta parecia com a floresta amazônica. Há uma referência aí à floresta amazônica. Em determinado momento, o Hulk vai comer uma fruta, e quando ele come uma fruta, o estômago dele começa a queimar, e ele não consegue se alimentar. A fruta parece veneno. Ele tem uma dor insuportável, apesar de ser um incrível Hulk, e não consegue comer. Quando ele acaba avistando uma preguiça gigante, mais uma referência à Amazônia. Tenho certeza que o Bill Mantlo deve ter visto algum livro sobre a Amazônia brasileira, pois esse animal se parece muito com uma pinguari e as preguiças gigantes que habitavam o Brasil na pré-história. E ele vê essa preguiça se dirigindo à mesma fruta para comer. Ele até dá um sorriso, porque sabe que o bicho vai queimar ao comer aquela fruta, vai se queimar por dentro. Mas o animal come a fruta e não sente nada. O Hulk fica tão bravo que avança sobre o animal e o mata. E tenta comer a carne dele. Mas mesmo a carne desse animal também é incomestível para o Hulk. Enquanto ele está comendo esse animal, ele sente duas presas nas suas costas. E é nesse momento que um ser parecido com uma coluna humana acaba se engaixando, né? Ele acaba se ligando à própria coluna do Hulk, se tornando um simbionte ao Hulk. O Hulk tenta se livrar desse simbionte, mas não consegue. Né? Ele não consegue retirar esse ser. E esse ser começa a falar na consciência do próprio Hulk. E com o tempo eles vão se tornar amigos. E logo esse ser diz para o Hulk, coma. E o Hulk vai lá e come a fruta. E ele percebe que uma vez que ele come a fruta com aquele ser ligado ao corpo dele, ele não queima no seu estômago, não sente dor. Ele consegue então se alimentar e matar sua fome. Esse ser então conta sua própria história para o Hulk. Diz de como seus ancestrais saíram do mar para a terra, mas eles são animais que andam rastejando, não têm braços, apenas a cabeça e o corpo que rasteja e dois enormes dentes que servem para se ligar a outros animais.
Só que com o tempo, esse planeta, devido a uma alteração do seu Sol, teve que todos os seus alimentos se tornaram venenosos devido à radiação para os próprios animais desses planetas. Quando eles viram esses animais morrerem, numa última tentativa de tentarem sobreviver, eles mesmos tentaram consumir esses animais. Então eles se engaixavam nesses animais com aqueles dois dentes. E aí eles perceberam que eles conseguiam consumir esses animais e que esses animais passavam a conseguir então comer as frutas, a se alimentar, sem morrer devido à radiação. E com isso foi criada uma simbiose entre essas criaturas e os animais do planeta. E o Hulk percebe que nesse planeta todos os animais tinham aquele simbionte em suas costas. Mas esse ser, conforme vai se desenvolvendo a amizade com o Hulk, diz para o Hulk que ele tem um grande sonho, que é ver as estrelas. O planeta é coberto por nuvens de forma que eles não conseguem ver as estrelas. Mas existe uma montanha gigantesca. E ele quer que o Hulk escale essa montanha para que ele possa finalmente ver as estrelas. Já que a espécie dele vive se arrastando no chão, ele gostaria de olhar para o céu. O Hulk o ajuda, mesmo que os outros seres da própria espécie dele não queira que este amigo do Hulk, que o simbionte, veja as estrelas. O Hulk sobe a montanha. A subida é longa, demora dias, talvez meses, mas ao final, este ser consegue pela primeira vez ver as estrelas. Ele é o primeiro da sua espécie a ver as estrelas. E aquilo é lindo. É um quadrinho muito poético. É um quadrinho que eu recomendo muito que vocês leiam. É uma das histórias da saga da Encruzilhada. Uma das primeiras histórias da saga da Encruzilhada. A saga vai prosseguir, vão ter várias outras histórias que eu posso comentar em outros momentos aqui, neste perfil. Mas essa história, ela é imperdível. Essa história, vocês precisam conhecer e ler essa história. É uma história que eu classificaria ela como uma HQ poética. É uma história ao mesmo tempo filosófica e poética, deste personagem que a gente está acostumado a ver ele muito como um personagem, né, ligado a esta questão de batalhas, de lutas, mas neste quadrinho, especificamente, nós temos uma história poética do incrível Hulk. Eu sou o professor Edgar Esmanioto e recomendo para vocês a leitura de Encruzilhada. Até o próximo vídeo aqui no nosso perfil do TikTok.